Graça e paz, irmãos, e que tenham uma tarde maravilhosa, uma noite de bênçãos e descanso. Irmãos, eu quero, antes de dar sequência ao nosso vídeo, pedir perdão aos irmãos que muitas vezes ocorrem ruídos e esses ruídos não tem como eu filtrar. Carros passando, motos e barulhentas, às vezes até pessoas falando alto aqui na rua e não tem como eu filtrar essas coisas. Mas vamos dar sequência no Salmo 22, onde nós temos visto que foi escrito pelo profeta Davi há, sei lá, 1000 e tantos anos antes da crucificação de Cristo, e profeticamente são palavras que Jesus clama, fala em oração e até mesmo ao pedir perdão pelos povos, quando fala para Deus, por que me abandonaste? E então nós vamos ler o versículo 5 do Salmos 22. Diz assim: clamaram a ti e foram libertados, confiaram em ti e não se envergonharam. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, queremos, meu Pai Celestial, neste momento, clamar por Tua graça e misericórdia para o povo que está em sofrimentos, Deus, que está, meu Pai Celestial, passando por momentos de aflição, não como a aflição que o Senhor Jesus passou para nos salvar, mas são aflições terríveis causadas pelo novo coronavírus, Deus. Estamos aqui, Pai Celestial, neste momento, para concluir a obra de hoje em divulgar os Teus feitos. Meu Jesus, abençoa-nos, nos dê a capacidade de entendimento de que a Tua palavra pode trazer para nós, para a nossa salvação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos que eles te pediram ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não foram desiludidos, e foram salvos. Algumas versões diz. O Senhor Jesus clama aqui porque o povo hebreus no passado, eles eram instruídos a confiar em Deus. E muitas vezes eles no deserto, eles passando por situações de aflição, e o que eles faziam? Eles se arrependiam dos seus pecados, se voltavam para Deus, pediam perdão e Deus sempre os salvava, tirava daquelas aflições fielmente. Dessa forma, no momento em que o Senhor Jesus Cristo está passando por grande aflição, ele lembra a Deus essas passagens. A imensa ira de Deus pelos nossos pecados recaía sobre os ombros de Cristo quando ele estava sendo pendurado na cruz. Embora, meus irmãos, seu pai o tenha abandonado, ele não deixou, nem criticou, nem achou que coisas erradas estavam sendo feitas pelo Deus, o Pai. E o autor do livro dos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 7, diz assim, durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas,
porque ele era dedicado a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dessa maneira, ele tinha certeza, confiança. Ele se apegava firmemente em seu Pai, confiando nele que o iria resgatar e libertar da morte do inferno. Mas tudo o que ele viu foi a ira de Deus. Como ele então continuava confiando? Ele lembra da experiência dos seus antepassados judeus, que repentinamente, por causa de seus pecados, eles passavam por grandes aflições e problemas. Então, em meio ao sofrimento, eles reconheciam seus pecados, voltavam-se para Deus, clamavam a Ele e Ele fielmente os socorria. Sempre Deus ouvia as suas orações, tinha compaixão deles, perdoava-os, resgatava-os fielmente. Eles confiavam na libertação de Deus e essa confiança não era desilusão. Deus agia e os libertava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Embora Jesus não tenha cometido pecados, ele estava em tormentos terríveis, porque carregava todos os nossos pecados em seus ombros. Mas ele conhecia o seu Pai. E assim que o pagamento fosse completado, Jesus entregaria o seu Espírito e Deus daria para ele descanso e paz em sua presença. Quando nós, irmãos, nos encontramos tempos de aflição e dores, como é o momento em que estamos passando agora, podemos recorrer. Podemos não, devemos recorrer ao nosso Pai Celestial, por causa de Jesus. Assim descansaremos na certeza inabalável de que a nossa confiança em Deus, em nosso Pai Celestial, não será desiludida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel e Ele termina toda a obra que Ele começa. Então, meus irmãos, nós podemos orar da seguinte forma, nesta primeira etapa. Senhor Jesus Cristo, ajuda-me a, em fé, agarrar-me a Ti. Assim, Senhor, como Tu permaneceste fiel a Teu Pai durante os seus terríveis tormentos, ensina-nos a ser fiel como Tu foste a Teu Pai. Amém. Irmãos, no Salmo 106, que é o quarto livro dos Salmos, né? Vamos dizer assim, porque ele vai de 90 ao 106 e prediz que Cristo estabelecerá um governo de justiça e entendimento e graça sobre o homem, e que ele transformará a terra atualmente num deserto em um paraíso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6 de Salmo 22, diz: eu não sou mais que eu não sou mais que um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. O interessante, meus irmãos, que o Salmo 22 é uma oração fascinante. E em sua oração, nosso Senhor Jesus Cristo mantém uma alternância. Primeiro, ele compartilha
os seus problemas com Deus. Em seguida, ele fala com Deus através da sua palavra, das suas escrituras. Primeiro, Jesus falou sobre ser abandonado e sobre Deus não o ouvir, em que Deus fielmente libertou o povo de Israel, que ao precisar clamava a Ele. E agora, Jesus volta a compartilhar sua dor e sofrimentos com o seu Deus. Meus irmãos, nestes versículos, nós vemos a incrível exatidão deste salmo ao revelar detalhes após detalhes da crucificação de Jesus. Começando com Jesus chamando a si mesmo de verme e não de ser humano. Se estivéssemos diante de uma pessoa pendurada numa cruz, o que você pensaria? Pensaria nela como um verme se contorcendo e se retorcendo em dor. A vítima crucificada se contorce, vira seu corpo procurando algum alívio em sua extrema agonia. A profecia, no entanto, irmãos, vai além dos sofrimentos físicos de Jesus. Ela fala sobre os seus inimigos, o que eles pensam sobre ele. Eles recusam-se a tratá-lo com o mínimo de decência e dignidade que qualquer ser humano merece. Ao invés disso, trataram como se ele fosse um verme desprezível a ser esmagado sob seus pés. Quando o poderoso Filho de Deus tornou-se homem, meus irmãos, ele já estava deixando-se humilhar grandemente. Mas quando ele se rendeu para ser preso no jardim do Getsemane, ele se rebaixou ainda mais, expondo-se a em si mesmo à zombaria, ao desprezo, ao tormento, à tortura e até mesmo à crucificação. Ele, ao deixar a sua deidade, ele humilhou-se em amorosa obediência à vontade do seu Pai. Aleluia! Tudo isso ele fez, irmãos, aleluia, pela preocupação da minha e da sua salvação. Então, meus irmãos, esta é a forma com que Jesus estava passando por momentos de aflição por causa de nós, recebendo em seus ombros o fardo dos pecados, a ira de Deus naquele momento, para a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, nós não devemos reter este conhecimento, devemos aprender mais, estudar mais, para levarmos esta situação a quem não conhece a Jesus. E que essas pessoas possam receber também a sua salvação e vida eterna. Oremos, meus irmãos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu és o Senhor e Deus de tudo, porque de Ti, para Ti, são todas as coisas. Mesmo assim, Senhor, Tu te humilhaste como se fosse um verme, não um ser humano. Senhor, recebe, Pai, neste momento, a nossa humilde gratidão e louvor por tudo aquilo que fizeste para a nossa salvação, em o nome
do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, mais uma vez, concluímos essa etapa, né? Concluímos uma parte dessa etapa em que eu me proponho, quando sou edificado, a edificar a igreja. Portanto, você se inscreva no meu canal. Ao se inscrever, acione o sininho que tem ali e aí você vai receber as notificações das coisas que eu coloco. Poderá ser um louvor, mas pretendo, com a graça de Deus, terminar esses versículos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses vídeos em nome do Senhor Jesus Cristo, levando ao teu conhecimento as dores que o Senhor Jesus Cristo passou. Amém? Então, não esquece de dar o seu like, porque isso vai de encontro à política do YouTube e me ajudará a fazer mais por mim e por vocês no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.